paz. É poderosa para salvar, libertar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Juntos, vamos receber agora essa palavra de fé. Igreja de Nazareno, em Morungaba. Uma família para pertencer. Amém, igreja. Bom dia. Graça e a paz seja com vocês. Só me ajeitar. Bom dia também para quem está em casa. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós estamos na época de Natal, né? Nós estamos chegando no final do ano. E geralmente, não sei com vocês, mas ao final do ano vem essa atitude, né, de avaliar o ano, de olhar para trás, de ver as metas que a gente cumpriu, de planejar, e enfim, né? E esse tempo de Natal fica também com comemorações, com tempo em família, né? E eu queria convidar vocês para olhar para esse evento que nós estamos comemorando. Embora eu ame receber presentes, não sei vocês, mas eu amo. Não é o foco, né? Não é o foco da época e não é aquilo que tem sido convocado pelo Senhor. Vamos ler para começar o livro de Lucas, no capítulo 2, do verso 1 até o 17. Estou usando a nova versão transformadora. E fala assim: naqueles dias, o imperador Augusto decretou... Desculpa. A tecnologia aqui. O imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirinho era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade da Nazaré da Galileia para Belém, na Judeia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus. Vou pular para o 15. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns para os outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram a Maria e José, e ele estava com o bebê deitado na manjedoura. Depois de que ouviram os pastores, contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. Amém? Nesse texto, né, está falando um pouquinho sobre o nascimento de Jesus. E depois, em outro livro, né, Mateus 2, ele vai relatar assim, Mateus 2, de 1 ao 4. Vai falar assim: Jesus nasceu em Belém, na Judeia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntavam:
onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos sua estrela no oriente e vimos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Então, vamos pensar na época, né? Assim como falou o pastor Wellington. Vamos pensar, né? Estava aí todo o povo se movimentando para ser censado. Estava todo mundo indo de um lugar para outro. Estava tudo cheio, né? Não tinha lugar, né? Para Jesus nascer, né? Numa casa ou, sei lá, no hospital da época. Não tinha esse lugar. E tinha pessoas, tinha esses pastores procurando por Jesus. Foi um acontecimento, né? Seguramente perguntavam assim: quem que é esse que está sendo procurado? Quem que é esse bebê que nasceu aí? Tanto movimento, o que está acontecendo? A resposta à pergunta é: quem é esse que nasceu em Belém? É Jesus. Apesar das condições de seu nascimento, Maria com dores de parto, sem um lugar para se hospedar, é esse o nascimento que nós estamos comemorando. O nascimento de Jesus, o mais importante da história da humanidade. O nascimento daquele que deixou a sua glória, sua majestade, para nascer nesse mundo, para salvar você e eu. Lindo, né? Quem é esse? É aquele que nasceu por nós. Jesus é seu nome. Mas não foi o único momento em que alguém se perguntou quem que é esse. Quem que era Jesus? E aí que nós vamos entrar agora ao texto principal, tá? Que está no livro de Marcos, no capítulo 4, do verso 35 a 41. E antes de fazer a leitura, eu gostaria que a gente pudesse orar para que o Senhor possa estar aqui com a gente, tá? Então, curva seu rosto e fale assim: querido Deus, nessa manhã nós te agradecemos porque estamos refletindo, Senhor, na tua palavra e porque estamos lembrando daquele evento que aconteceu lá em Belém, naquele momento em que Jesus, seu filho, nasceu por mim e pelos meus irmãos para nos salvar. Deus, prepara nosso coração, prepara nossos ouvidos e que essa palavra que nós vamos ler e que nós vamos agora escutar seja, Senhor, um refrigério para nós e que possamos ser, Deus, consolados e exortados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Então, Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41, fala assim: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos só acordaram clamando: Mestre, vamos morrer! O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Tremendo, né? Quem que é esse homem, gente? A natureza obedece a ele. Na margem oposta, né, do Mar da Galileia, ficava Decápolis, uma área em que os judeus tentavam não ir, porque tinha principalmente população de gentios, né? Mas o relato seguinte, do livro de Lucas, fala que do outro lado, um homem que estava possesso de demônios precisou ser liberto por Jesus. Então, essa viagem, essa passada, esse cruzar, né, tinha um contexto de salvação. Essa tempestade que estava aí no meio, estava no meio de um contexto de que alguém seria salvo.
E, olhando para esse trecho da palavra que nós vimos, eu quero pontuar algumas coisas para vocês sobre a leitura, tá? Primeiro, quando o texto começa, em algumas versões fala, naquele dia. Ou seja, era um dia específico, um dia qualquer. Nessa versão que a gente leu, fala ao anoitecer. Então, foi esse dia em que Jesus estava ensinando, né? Anteriormente fala que ele estava ensinando parábolas e tudo demais. Quando acabou o dia, Jesus fala assim, vamos. Pode ser que ele avisou os discípulos antes, pode ser que estivesse planejado, a gente não sabe. Mas o texto fala que ele falou assim, vamos. Então ele resolveu ir e cruzar com seus discípulos ao anoitecer, ou seja, era tarde, né, no dia. Aí os discípulos talvez pensaram, nossa, agora, de noite, né, a gente vai cruzar agora. Mas era tarde para eles, mas não para Jesus. Porque para Jesus, para Deus, nunca é tarde. Amém? Foi uma ordem. Vamos. Ele não perguntou, vamos cruzar para outro lado? Ai, gente, será que a gente consegue cruzar? Não, ele foi imperativo. Ele falou, vamos cruzar. Ele estava afirmando o que estava acontecendo. E o mais interessante é que ele fala, vamos. Ele está falando no plural e se incluindo. Ou seja, ele não estava mandando os discípulos irem. Ele estava se colocando junto com eles. Ele estava junto, tá? E é assim também como Jesus não manda você e eu sozinhos. Ele fala, vamos. Ele está com a gente. Ele está sempre de nosso lado. De repente, né, eles subiram, né, foram aí bonitinhos para o barco e de repente começou uma tempestade. Gente, eu nunca fui, mas eu gostaria de estar num cruzeiro. Já pensou estar no meio do mar e aparece uma tempestade? Deve ser, não sei, né, mas deve ser assustador, não sei. Mas, né, lembre-se que Jesus falou, vamos. Ele poderia ter avisado aos discípulos assim, vamos cruzar e vai vir uma tempestade, né? E aí vocês vão ter medo, ou todo mundo vai ficar assim. Mas ele não fez isso. Ele falou, vamos. Ele não antecipou, ou talvez sim, mas o texto não está falando isso. Ele está falando que simplesmente eles começaram a atravessar. Se ele tivesse falado talvez, vamos atravessar numa tempestade super forte, talvez os discípulos não teriam ido. Se ele falasse para mim, no ano 2023, você vai começar o ano e vai vir uma tempestade super forte, porque você vai ter uma doença que as pessoas morrem por isso, talvez eu teria falado, ai, Senhor, me poupa, por favor. Não é verdade? Mas ele falou assim, eu estou com você. Vamos, né? Jesus não avisa o que vai passar no meio do caminho. Ele avisa e explica o que vai acontecer no final. Não sabemos o final do filme, gente. Nós sabemos que no final vai dar certo. Ele falou, vamos atravessar, ou seja, você vai vencer. Seja fiel até o final, porque a nossa coroa está preparada para lá no céu. Seja fiel. Seja corajoso. Não interessa o que está acontecendo. Não interessa nas dores, o tamanho da tempestade, a doença que a gente pode atravessar. Seja fiel até o fim. Sabe por quê? Porque ele está no barco. Você não escutou? Seja fiel até o fim. Porque ele, Jesus, está no barco. Ele está no seu barco. Ele está no meu barco. Segundo ponto, né? Deixaram a multidão e levaram Jesus até o barco. Ou seja, eles se movimentaram, né? Deixaram o povo que estava aí sendo ensinado e eles foram até o lugar com Jesus. Sabe qual que é o problema da gente? Né? Também me inclui. Que muitas vezes a gente está fazendo o movimento contrário. A gente está levando a multidão para o barco e está deixando Jesus fora do barco. Vou falar de novo. O nosso problema, muitas vezes, é que estamos levando a multidão dentro do barco e deixando Jesus fora dele.
E essa multidão pode representar qualquer coisa. Coisas que estamos ouvindo, coisas que estamos seguindo na internet, nas redes sociais, as coisas que podemos estar dando espaço, amizades, vícios, preguiça de vir na igreja, preguiça de fazer a obra, preguiça de escutar o que o Senhor está falando para nós, ou a gente finge que não escuta. Qualquer coisa pode ser essa multidão. O que nós precisamos é olhar para os nossos cenários e ver a que nós estamos dando atenção. Essa multidão que a gente está trazendo para nosso barco e deixando Jesus para fora, pode nos afundar. Ou pode já estar afundando o seu barco. Vamos aproveitar a época de Natal, a época do final do ano e olhar o que está acontecendo na nossa vida e tomar decisões. E em vez de levar a multidão para nosso barco, precisamos levar a Jesus dentro dele, para tomar nossas decisões, para fazer as coisas. Muitas vezes começamos a fazer coisas sem olhar para Jesus, sem perguntar qual que é o propósito dele na nossa vida. Então, o convite é para que nesse tempo nós possamos olhar e tirar a multidão e levar a Jesus conosco. Amém? Vamos no texto, no verso 36 e 37, né? E ele fala assim: tinha outros barcos. Aí, estou falando aí, com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os perseguissem. Ou seja, eles não estavam sozinhos nesse mar. Né? Vocês concordam comigo que está falando em plural? Tinha outros barcos. E no 37, por favor, fala: logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. O barco, singular ou plural? Singular. Então, estava todo mundo aí. Estava o barco dos discípulos com Jesus e tinha outros barquinhos, outros barcos provavelmente aí. Mas a ênfase do texto é em singular. Os discípulos estavam sentindo, nesse momento, esse barco estava sentindo com maior intensidade a tempestade. Mas os outros também estavam sentindo, provavelmente, né? Porque estavam aí. Mas a ênfase aqui está no barco dos discípulos. Esse ponto é interessante. Pode ser que a gente não entenda por que ele está falando primeiro em plural e depois em singular. Mas você e eu já questionamos a Jesus por essa situação. Estamos no mesmo mar, estamos no mesmo emprego, estamos na mesma cidade, estamos na mesma família e a tempestade começa. Aí olho para o meu amigo, olho para o colega e aí meu mundo está derrubando. E aí a gente fala: Jesus, cadê você? Porque eu? Estamos no mesmo cenário. Então essa tempestade, né? Essa tempestade é pessoal. Né? Nosso barco acaba sendo pessoal. Pode ser que outro também esteja sentindo problemas, mas ele está na sua própria tempestade. Nós estamos vivendo essa tempestade, sabe por quê? Porque Jesus está no barco. Porque ele escolheu o meu barco, escolheu o seu barco para nos marcar com uma experiência pessoal. Porque experiência pessoal, gente. Aí a gente fica assim: mas por quê? Eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro e olha o que está acontecendo. E esse de lá, nossa, vive na balada, vive falando palavrão. Nossa, ele até trai a esposa e olha, está super de boa. E eu estou assim. A experiência, gente, que Jesus quer dar é maior. O milagre que a gente quer dar para nós é maior que a nossa tempestade. E ele está no barco com a gente. Ele vai fazer coisas maiores, né? O barco, e a gente tem que escutar aí. Pode ser que o meu barco esteja assim: meu Deus, um tremendo vento, ondas assim de 2 metros, assim. Pensa em cenário, né? Pensa aí no filme. Mas a palavra fala que o barco estava se enchendo de água. Não fala que estava cheio. Ele estava se enchendo. E sabe por quê? Porque o nosso barco pode se encher de água. Pode ser que ele vai destruir. Pode ser que ele está assim, caindo no mais... Está indo a pique, assim, quase que o Titanic. Assim, está se levantando, assim, e vai cair.
Mas Jesus conhece a profundidade, a largura, o comprimento, a capacidade e o tamanho do barco. Ele é quem tem o controle. Ele conhece o tamanho do seu barco, gente. Ele sabe o que você está passando e ele sabe quanto você consegue passar, porque ele está aí. Ele está no controle. E ele ordena a tempestade: silêncio, aquieta-te. Ele sabe até onde pode chegar. Ele sabe até onde nós podemos chegar também. E lembre-se, ele é quem está no controle. Amém? Quarto ponto. Jesus estava na parte de atrás. Estava na popa. Tá? Vou ir no livro de Lucas, no capítulo 8, que são relatos, né, da mesma passagem, mas os autores vão colocando, né, de diferentes perspectivas. E fala assim: certo dia, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Assim entraram no barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Gente, já pensou na cena? Estava acontecendo tudo isso e Jesus estava pleno assim, dormindo. Pleno. E lá atrás, né? Não estava lá na frente. Então, um dos olhares, né? Uma das perspectivas que a gente pode ter sobre o texto é que se Jesus estava dormindo atrás, quem que estava dirigindo o barco? Pergunto de novo, pode me responder, gente. Se Jesus está dormindo lá atrás, quem que está dirigindo o barco? Os discípulos. Né? Nesse momento, pode ser que fosse alguma coisa combinada, nós não sabemos, né, o que aconteceu aí nos bastidores. Mas, quem está dirigindo o seu barco hoje? Você ou Jesus? É uma pergunta que não precisa me responder, tá? Quando deixamos de maneira proposital Jesus na parte de atrás, muitas vezes atravessamos tempestades que não eram para acontecer. Muitas vezes essa tempestade que se levantou, se nós tivéssemos de maneira proposital deixado Jesus conduzir o nosso barco, talvez a gente não teria chorado tanto como choramos às vezes. Claro, é permissão de Deus, né? Porque tudo está sob o controle de Deus. Mas também, às vezes, vamos combinar, gente. A gente estraga o negócio, né? A gente, às vezes, tem dedo podre, né? Em algumas situações. Nesse final do ano, nesse Natal, nesse tempo de reflexão, nesse tempo assim, de avaliação, pense, onde você tem colocado Jesus? Na frente ou atrás? Você está dirigindo o seu barco por caminhos errados? Você está decidindo sem consultar Jesus? Está no meio da tempestade, depois de tudo isso, e você fala: Jesus, cadê você? Gente, Deus nunca olha para mim. Eu oro e nada acontece. Enquanto tomamos o controle, Jesus dorme. Ele ficou pleno no barco, né? E somente quando eles perderam o controle do barco, foram acordar a Jesus clamando. Põe, por favor, o verso 38. De Marcos. No livro do Marcos, desculpa. Marcos 4, o verso 38. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando. Clamando será assim: mestre, acorda. Clamar é isso? Seguramente chamaram: mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa disso. Senhor, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Clamar, né? Sair daqui do estômago assim: meu Deus, me ajude, socorro. Alguma coisa estava acontecendo, né? Estamos sendo chamados a entregar o controle do nosso barco para Jesus, a clamar para Jesus. E sabe por quê? Porque aquilo que sai do meu controle não sai do controle de Deus. Ele tem o controle de tudo. Ele é quem tem que ter o controle do nosso barco, não a gente. A pior parte de todo esse cenário aqui não é a tempestade.
senão aquilo que começou a dominar a mente dos discípulos. Por quê? Porque a tempestade mexe no nosso emocional. Não é verdade, gente? A gente não fica maluco? Não começa a pensar coisas assim absurdas na nossa cabeça? Aí você fica assim, uma minhoca do leão, né? Sai do domingo do culto assim, você é vencedor, você não sei o que, lá. E começa a passar a tempestade e você começa assim, até que a gente fica assim no chão, né? Porque a nossa mente começa a ser abalada por aquelas coisas que estão acontecendo por fora. Nós não conseguimos ter o controle do que acontece fora. Os discípulos não tinham o controle das ondas. A gente não pode controlar isso. Mas eu posso ter controle do que está acontecendo aqui dentro. Não porque a gente seja super bacana ou porque tenha capacidade, senão porque nós temos as ferramentas. O livro de Efésios fala que nós temos que ter Vou repetir de novo. O livro de Efésios, no capítulo 6, fala que nós temos que ter o capacete da salvação. Quem que tem que estar aqui na nossa mente? A palavra do Senhor. As palavras que Ele falou sobre nós. Quando a gente... É uma batalha na nossa mente. Você já passou por isso, gente? Ou somente eu passei por isso? É aqui que vem a nossa luta. É aqui que a gente esquece as palavras que o Senhor falou sobre nós. As promessas que Ele deu para nós. A palavra declarada na Bíblia, nas pregações que a gente escuta, tem que estar aqui. Para quê? Para que o mundo pode se cair, podem falar o que queiram de você, podem te questionar, podem procurar fazer uma armadilha para você, não tem problema. O problema é o que você faz com isso. É você acreditar que tudo isso que estão falando é verdade. Pode ser, a gente tem que olhar, tem que se reavaliar, reestruturar e a gente continua. Mas essa fofoca, essa mentira que inventaram de você, só vai te afetar se você der espaço. Porque a nossa luta é na mente. E na nossa mente tem que estar as palavras de bem do Senhor. Nós precisamos controlar a nossa mente não com a nossa capacidade, sino que com a palavra do Senhor. Amém? Gente, vocês estão aqui? Né? Tá. Os discípulos estavam desesperados. Desesperados. E falaram assim, você não se importa com a gente? Você está vendo o que está acontecendo e você está pleno, dormindo, gente. O que é isso, Jesus? Você não gosta da gente? Você quer que todo mundo morra aqui? Jesus não acorda com o barulho da tempestade. Ele não acorda com o que está acontecendo. Ele não perdeu o controle. Jesus estava pleno. Foram os discípulos que perderam o controle. E ele acordou quando? Ele acordou pelo barulho do vento? Ele acordou pela água enchendo o barco? Ele acordou quando os discípulos falaram, mestre, socorro. Às vezes achamos que tudo que estamos passando, toda essa dificuldade, toda essa injustiça, porque toda injustiça é com a gente, né? Toda essa injustiça que a gente está passando, Jesus vai descer assim com uma capa tipo super-herói, vai nos salvar assim, aqui cheguei, né? Quem poderá me ajudar? Jesus, Chapolin, né? E aí pode ser que isso vai acontecer, né? Pode ser que isso aconteça, mas isso só vai acontecer se nós falamos para Ele, se nós oramos, se nós clamamos no secreto, se nós estamos em comunhão, se nós estamos consagrados na palavra do Senhor. É um movimento que é assim também, não é somente assim, é assim. Eu preciso ir até o mestre, eu preciso clamar também para o mestre. Para quê? Para que ele possa vir até nós, para acordar Jesus, porque nós estamos chamando Ele. Para demonstrar que nós estamos entregando também o controle para Ele. Precisamos nos movimentar. A igreja precisa se movimentar. Nós precisamos nos manter em oração. Durante esse ano, né, aconteceram várias coisas. E eu passei por umas situações assim, bem desesperadoras. No ambiente laboral, ambiente assim, cotidiano. E o pastor Wellington sempre falava,
não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Você está orando, você está se mantendo nesse momento. E aí, pode ser muito, muito inacreditável. Mas um dia que eu não orava por essa situação, dava tudo errado. Gente, era incrível. Mas por quê? Porque a gente precisa estar em linha com Deus. A gente precisa estar aí, na brecha com Ele. Nós precisamos estar sempre clamando para Ele. Sexto ponto. Ele se levanta e acalma a tempestade com autoridade. Aí ele acordou, né? Eu imagino Jesus assim como, o que está acontecendo, gente? Assim, né? E aí ele se levanta em autoridade e olha assim para o que está acontecendo, a tempestade, e fala, silêncio, aquiete-se. Ele não está falando assim como, por favor, vento, você pode parar? Ele foi e falou, silêncio, aquiete-se. Jesus sabia e sabe de onde vem o vento. Ele sabe qual que é a influência que tem esse vento, de onde que está aparecendo. Ele sabe de onde que vem esse tempo que está tirando sua paz, esse vento que está tirando sua paz. E ele tem autoridade para falar, chega. Acabou. Mas para isso, nós precisamos entregar o controle, estar orando com Ele. Ele tem que estar dentro do nosso barco. Nós precisamos estar consagrados, porque Ele tem autoridade, gente. É Ele que tem autoridade para falar e para voltar em nós a paz que sobrepassa todo entendimento. A paz. Enquanto você ora, você medita na palavra e permite que Jesus tenha o controle, Ele vai acalmar essa tempestade. Acredite nisso. Porque Ele falou, vamos, você e eu não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Por fim, ponto 7. Verso 41 do livro de Marcos. Vou esperar aí que eu gostei de ler de lá. Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Quem que é? Gente, os discípulos passavam o dia inteiro com Jesus. Eles comiam com Jesus, andavam com Jesus, provavelmente riam com Jesus, choravam com Jesus, aprendiam com Ele, viviam com Ele. E mesmo assim, com toda essa comunhão, com toda essa familiaridade, nesse momento, eles perceberam que não faziam ideia de quem que era Jesus. Eles não sabiam o poder de Jesus até esse momento em que a natureza obedeceu e se acalmou com só 2 palavras de Jesus. Se acalma, aquiete-se, silêncio. E sabe, você sabe quem que é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem que é esse que nasceu de maneira simples, tão humilde, sendo filho de Deus? Quem que é esse, gente? Quem que é esse que pode salvar a nossa vida? Vamos ler um último texto, já estamos caminhando para o final. E no texto que nós vamos ler, Jesus nos dá uma promessa. E essa promessa não é só para aqueles anos. Essa promessa é para nós. É hoje que Ele tem essa promessa. E você precisa, eu e você, precisamos nos precisamos nos empoderar dessa promessa. Então, após a leitura do texto que eu vou fazer, nós vamos ouvir uma música. E eu gostaria de convidar você, no seu lugar, ouvir aqui no altar, não sei, fique à vontade, mas clamar a Jesus e pedir para Ele ter o controle. Mas, por favor, não fique sem reagir. Não fique sem ter uma atitude. Peça para Ele. Jesus, toma o controle da minha situação. Toma o controle do que está acontecendo. Quando eu tive câncer passado,
eu sabia que ia ficar curada. Eu sempre soube. Sabe por quê? Porque eu tinha convicção que Jesus faria. E foi assim. Então, nós vamos ler agora o livro de João, capítulo 14. Eu vou ler o verso 6 e depois vou ler do 12 a 14, tá? Vai ajudando as meninas. Diz assim, verso 6. Jesus disse, eu sou. Quem que é esse que até o mar e o vento obedecem? Quem que é esse que nasceu de maneira tão simples? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Verso 12. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores. Por quê? Pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Amém? Vamos louvar e adorar ao Senhor. Faça disso a sua oração. Faça disso a sua resposta para a palavra de hoje. Amém? Pode ficar em pé, pode se ajoelhar, pode vir aqui no altar. Seja você e Deus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei e os levarei pra mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores
O Senhor Jesus, Ele deixou bem claro que não seria fácil, mas Ele deixou muito claro de que Ele estaria conosco. E é isso que nós precisamos sempre resgatarmos com a palavra de Deus hoje. Nos assegurou. Quero convidar você nesse finalzinho de ano, tendo recebido esta preciosa palavra, que você possa unir-se neste clamor e ao mesmo tempo nessa declaração de fé, naquele que é o seu Senhor, naquele que é o meu Senhor, naquele que é o nosso Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai eterno, Deus de amor, nosso amado Deus e Pai, nós queremos te louvar hoje pela manhã. Queremos te louvar porque por seu Espírito o Senhor soprou a tua palavra, soprou a sua palavra em nosso favor. E a tua palavra nos envolveu, a tua palavra nos afetou. A tua palavra é a preciosa e divina semente que hoje pela manhã, uma vez mais, foi lançada sobre o nosso coração. E nós queremos que o nosso coração seja um solo fértil, seja uma terra boa para acolher esta preciosa semente. E nós queremos realmente nos unirmos neste clamor. Ah, Senhor, socorra-nos, Senhor. Mas nós clamamos assim, numa certeza de que o Senhor se importa conosco. O Senhor se importa com a gente. Tanto que o Senhor enviou a tua palavra. Tanto que o Senhor, ó Deus, está hoje pela manhã aqui, escutando a nossa voz, escutando o nosso clamor, escutando a nossa oração. E seja qual for o momento que qualquer aqui esteja vivendo, alguém que está aqui representando uma família, a sua família, alguém que está aqui e que reconhece esse ano definitivamente foi um tempo tão difícil, tão desafiador, talvez com algumas sequelas, talvez com algumas marcas, talvez com algumas feridas, talvez com algumas situações ainda muito mal resolvidas, mas hoje pela manhã nós escutamos o Senhor falar conosco, e o Senhor está dizendo: basta, chega, silêncio, aquiete-se, com uma palavra de ordem. O Senhor traz de novo ordem onde havia caos estabelecido na nossa vida. Obrigado porque esta palavra está sendo liberada sobre nós. É a palavra do céu que desceu para se tornar vida de verdade na história de todos nós que caminhamos pela face desta terra. Obrigado porque de novo o Senhor declarou e profeticamente anunciado aqui, nós colhemos desde já o fruto da tua palavra de ordem, da tua declaração sobre a nossa vida, sobre os cenários da nossa vida. Então que haja agora cura, que haja agora restauração, que haja agora libertação. Apodere-se disso agora. Apodere-se dizendo: sim, Senhor, eu creio que eu estou sendo tocado, que a minha família está sendo tocada, que a minha história agora aqui está sendo alvo deste amor tão grande que o Senhor tem pela minha vida, que o Senhor tem pela minha história, que o Senhor tem pela minha família. Eu creio que o Senhor está manifestando o teu poder agora, investindo o teu poder agora, e eu vou colher ao lado dos meus, e como igreja do Senhor, colher o bendito fruto do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, porque não há outro Deus fiel como o Senhor. Obrigado por renovar no meu coração, ó Deus, esta presença, por dizer-me uma vez mais: ei, você, eu estou contigo, estou presente, estou atento. Que a glória do Senhor seja manifesta
sobre cada situação, de cada família que está aqui hoje pela manhã. Que o Senhor, ó Deus, fortaleça. Que assim o Senhor, ó Deus, possa em todas as coisas glorificar o teu santo nome. E nós celebraremos neste tempo de Natal, ó Deus, a vinda do Salvador, o nascimento do nosso Redentor, como nós ouvimos desde o início. Obrigado, porque também os pastores naqueles dias anunciaram, e os anjos celebraram: glórias sejam dadas a ti, Senhor, porque tu és um Deus que vem com uma mensagem de paz, para pacificar o nosso coração, apaziguar os nossos ânimos. Ah, Jesus, tu és o príncipe da paz, o príncipe da paz, o nosso maravilhoso conselheiro, o Pai eterno. Nós te bendizemos, nós, ó Deus, te exaltamos, e nós assim o fazemos com ações de graças, no nome que é sobre todo o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. E a igreja que crê reunida desde este lugar e desde as casas, diga assim: amém. Diga mais uma vez: amém. E para terminarmos bem forte: amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Aplauda este nome. Aplauda este nome. Irmão Valnir, querido. Dona Marlene está ali também? Bênção do Senhor. Sempre pode, quando eu completo aqui, se puderem acender ali, porque nesse momento eu gosto de ver os... Isso, obrigado, Luiz. Quantos entenderam essa palavra? Quantos recebem esta palavra de fé hoje pela manhã? Diga assim: eu recebo esta palavra. Ele está comigo, Ele está comigo, Ele está comigo, Ele está comigo. Ele nunca perde o controle. O Senhor da vida nunca perde o controle, nunca perde o controle. De se centrar no seu coração, Ele nunca perde o controle. Quantos creem assim? Muito bem. Há alguém porventura, completando, alguém porventura que ainda não está comprometido com Jesus, mas agora que você recebeu essa palavra de fé e você entendeu: eu preciso começar uma nova vida com Jesus Cristo, que vai ser hoje pela manhã. Levante a sua mão se você vai começar uma nova vida com Jesus hoje pela manhã. Muito bem, olha, o nosso querido Caio está lá dizendo: estou sempre começando uma nova vida com Jesus, né, Caio? Né, Caio? Jesus te abençoe, Caio. Você está com o Wagner aí? Muito bem. O Wagner está muito folgado hoje ou não? Está folgado? Ê, folgado. Eu quero perguntar se há alguém aqui que porventura você reconhece: eu estava tão afastado dos caminhos do Senhor, da comunhão com Jesus, com a igreja. Ninguém sabe, mas o meu coração estava assim. Mas hoje pela manhã tomei uma decisão: estou voltando para Jesus, estou voltando para a comunidade da fé, estou retomando uma caminhada com a igreja. Há alguém aqui que está assim, que gostaria? Gente, quando a gente está numa situação, a melhor coisa que a gente pode fazer é reconhecer o que acontece na gente, dar um passo de fé e receber a bênção do Senhor. Quando eu faço esses convites é para abençoar você e a sua família. Há alguém que hoje pela manhã? Muito bem. E eu sempre, quando eu me lembro aqui, eu deixo este convite. Há alguém que o Hugo já falou semana passada que no próximo ele vai ser, né, Hugo? No próximo batismo ele estará lá. Há mais alguém aqui que para o próximo batismo você gostaria de descer as águas e declarar a sua fé em Jesus Cristo? Levante a sua mão. Se há alguém que tem isso como alvo para 2026, alvo para você fazer parte das nossas orações. Há mais alguém aqui? Mais alguém aqui? Não, por enquanto não. Caminhando? Então muito bem. Não se esqueçam, portanto, um membro de cada família. Dá uma saidinha ali. Eu já vi que a Lili foi lá, né, Otávio? Você gostou do devocional, Otávio? Nota 10, né? Que a Lili já levou, que ela nos ajudou a preparar. O Otavinho já teve contato. Fiquei sabendo que a criançada de caça passou e falou assim: uau! Foi isso mesmo?
Coisa boa. Criançada, maneira de falar, né? Como é que tá a casa cheia de neto agora, João? Tá cheia. Tá cheia. Pois é. Muito bem. Então não se esqueçam de você ir até lá, um membro da sua família, para você retirar o seu devocional. Abra suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. A igreja de Jesus diz: amém e... Obrigado pela palavra missionária. Um Feliz Natal para todos. E dia 25, 7 horas da noite, você, seus convidados, sua família, para o nosso especial de Natal. Deus te abençoe. Vai na paz. Que o Senhor te abençoe.